O que foi aquele momento eh, de São Bernardo e antes disso, a tua lembrança mais antiga? Vamos começar pela tua lembrança mais antiga. Qual é a tua lembrança de infância mais antiga antes de chegar em São Bernardo? Olha, a minha infância mais antiga, minha lembrança, ô Vilela, eu nasci em Garanhuns, que hoje não é mais Garanhuns, hoje é Caetés, porque em 52 era um subdistrito de Garanhuns. Eu vivi lá até 7 anos. Como que era a vida lá? Ou seja, é uma vida. Eu sempre digo que uma criança pobre que nasce no Nordeste ele não tem infância. Porque a gente não tinha nada que fazer, a situação era de muita pobreza, a gente veio para São Paulo para tentar escapar da fome. Mas vocês Porque o meu pai, brincavam? o meu pai tinha vindo, meu pai tinha vindo de Pernambuco em 1945, quando ele engravidou a minha mãe, dessa beleza aqui. Ele veio embora e deixou minha mãe lá. Ele só foi voltar a Pernambuco em 1950, eu já tinha 5 anos de idade. E depois ele trouxe um outro irmão meu e nós viemos em 52. Então eu não tive infância. Eu lembro de uma coisa que eu fazia lá onde eu morava, era que quando tinha tanajura, a gente ia Ah, para o as terreiro formigas? catar tanajura. Você sabe o que é Sei, tanajura? aquela bundudinha, É, aquela a gente formiguinha. come aquilo. É, A gente come aquilo. E para nós nordestinos é um prato gostoso. Ou seja, eu fui agora, mas você não eu lembra fui de agora em Campina Grande e tem gente vendendo aquilo na rua ou num saquinho, como se fosse uma pipoca, coisa crocante, né? sabe? Mas você não lembra de brincar Não, na não tinha rua? Não tinha? brincar, não tinha o que brincar, cara. Não tinha o que brincar. Como que passava o Não tempo? tinha. Era. Mas. Você passa o tempo como toda criança passa quando mora num lugar que não tem vizinho, não tinha casa perto, Não? não tinha casa perto, ou seja, eu lembro que a gente ia buscar água num açude, água muito suja para a gente beber. Nossa. Ah, eu lembro que para a gente ir na casa de um parente tinha que fazer umas tochas de fogo, molhar de querosene para a gente poder Nossa. ir iluminando a rua. Foi a lembrança que eu Mas tinha tenho. rádio? Como que era? Nada que Nada? rádio, Nada? rádio, rádio, Nada? nada. Nada. Eu lembro, sabe, de uma coisa da Copa do Mundo de 1950, teve Copa do Mundo, Teve. em que meus irmãos mais velhos foram na casa de um dono de uma bodega que tinha um rádio, mas você não ouvia o rádio, era um chiado, que você ouvia mais o chiado do que o locutor. Pouquíssima gente tinha. Né? Pouquíssima gente tinha rádio. É pouquíssima gente. Mas pouquíssima gente não, quase ninguém Quase tinha ninguém. rádio. E a televisão vai vir muito tempo A depois. televisão começou a vir em 50. É. Ô, Vilela, no Brasil, a Copa do Mundo de 1966, a gente não via televisão. A tela ficava preta, tinha uma bolinha branca que corria. Mas você não via jogador, só via a marca da bolinha Sabe o correndo. que eu lembro? Eu lembro que tinha umas televisões que tinha uma tela. A televisão era preto e branco e o pessoal coloca uma tela Ah, de degradê na frente, é. azul Mas e isso marrom. já foi isso foi Isso em entre 70. 69 e É, lá pra 70. 70, é. Tinha uma televisão que tinha um canário, sabe? Era um papel colorido na frente. Então, você vem pra São Paulo que época? Dezembro de 1952. Eu saí de Pernambuco, dia 13 de dezembro, eu saí de Pernambuco, viajamos 13 dias de caminhão de pau de arara. Caramba. O que a gente tinha para comer era farinha de mandioca, rapadura. Você tinha quantos anos? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Você lembra bem disso? Lembro bem. E como foi a tua chegada em São Paulo? O que você lembra visualmente, Não, assim? foi uma decepção muito grande, porque Ah, é nós decepção? chegamos em São Paulo, meu pai morava em Santos, e a minha mãe veio, porque ela tinha recebido uma carta, meu pai convidando ela para vir aqui. Foi assim? Então ela veio atrás do amor dela em Santos. Quando chegamos em Santos, nós descobrimos que meu pai tinha outra mulher. Ué, e aí? E aí? Quando ele veio de Pernambuco, em Nossa, 1945, ele trouxe uma prima da minha mãe, que tinha desaparecido. nossa, Tinha que história! desaparecido. Então, e já tinha 4 ou 5 filhos com ela. E aí tua Aí mãe foi toma que uma decisão que ela. decepção muito É, grande, sabe? certo. Nós ficamos morando com ele, minha mãe foi morar na casa de um compadre dele. Depois ele Em saiu da Santos casa, mesmo ou não? hein? Em Santos Em ainda? Santos, em Ah, Santos, em Vicente de Carvalho, sei, sei. ali perto do É, Guarujá, eu tenho família lá. sabe? Aí a gente morou ali muito tempo. Depois ele pegou a casa que ele morava, levou a minha mãe para morar lá e pegou a outra mulher dele, levou para o fim do bairro. Era Sei. uma aqui, outra aqui. E era assim, foi essa decepção.
E a minha mãe, E então, como que ela se virava? Ela minha mãe olhava. tomou a atitude de se separar dele. Eu tenho a minha mãe como uma heroína, porque você imagina, minha mãe era uma mulher que veio com 8 filhos pequenos para cá. Para o Quando mundo, ela mundo descobre, desconhecido. quando ela descobre que meu pai tem outra mulher, ela largou do meu pai. Foi morar num barraco. Todo mundo trabalhava. Eu vendia tapioca, vendia amendoim, vendia pipoca. Meus irmãos vendiam carvão, outro vendia sardinha. Sabe? Todo mundo foi trabalhar, mas minha mãe nunca mais aceitou voltar com meu pai. Então eu digo sempre que a minha mãe é o exemplo de mulher, Com certeza. sabe? Que não aceitou o Não desaforo do abaixou a marido e cabeça. muito menos ser traída do jeito que meu pai fez com ela, sabe? Então eu fiquei em São Paulo, em Em Santos até Santos. 10 anos, Tá. aí depois minha mãe subiu para São Paulo. E aí, qual foi a história aqui em São Paulo? Aí a Como foi? história, meus irmãos todos arrumaram emprego, Tá. eu fui morar numa rua na Vila Carioca, sabe, chamada, não esqueço o nome da rua, mas nessa rua a gente morava no fundo de um bar, era um quarto e cozinha, e a gente morava em 13 pessoas nesse quarto e cozinha. Se virava lá. Se virava, não, a gente rolava, porque Rolava. 13 pessoas dentro de um quarto e cozinha, Nossa. e ainda com o banheiro para fora. Banheiro fora da casa. Fora da casa é frequentado pelos clientes do bar, Nossa. sabe? Então foi uma vida de muita penúria, de muito sofrimento, mas uma coisa que guiou a minha vida, Vilela, foi que a minha mãe, ela nunca reclamou. A minha mãe, quando a situação estava mais grave, ela dizia assim: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E foi assim que eu fui criado, é por isso que eu sou um cara otimista, é por isso que eu não sou um cara que ficou reclamando das coisas que eu não consegui fazer. Se você não conseguiu fazer hoje, tenta fazer amanhã. O que não dá para desistir. E dessa época, você lembra por que a escolha do Corinthians? Porque você veio aqui, como foi O Corinthians foi. Porque o Corinthians foi campeão do quarto centenário. nessa época, então? Nessa época, em 1954, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Não empatou 1-1. Acho que ganhou nos pênaltis. Tá. E era o São Paulo completava 400 anos. E foi o grande título, quarto centenário, a disputa entre o Corinthians e o Palmeiras. E aquilo E o te. Santos já estava em ascensão, porque em 55 o Santos foi campeão paulista. Mas eu virei corintiano, não virei santista Sofredor. e Desde sofredor, então. mas é porque o pessoal tem razão. Ser corintiano não é torcer, É mais do que é isso, uma né? causa. É Exatamente. uma causa, sabe? Ser A tor- corintiano, Qual torcida você que. não sabe se dói, como é bom ser corintiano. Qual time que cresce quando o time tá mal? É isso. Quanto Puta, pior e tá eu o time. vivi, cara, eu vivi 23 anos sem o Corinthians ganhar Não, um eu campeonato. lembro quando caiu o tabu, eu em cima de um Chevette bege, como que chama aquela rua principal do centro de São Bernardo, em cima do capô do carro do meu pai, a gente Marechal comemorando. Deodoro. Marechal Deodoro. A bandeira, eu tinha um quadro no meu quarto, que era um ovo, uma criança com o uniforme do. Graças a Deus, nasci corintiano. Eu lembro. 1977 contra a Ponte Basílio. Preta. Basílio, né? Eu O pé de anjo. estava. O que? Você tava lá? Estava no Morumbi. Nossa, deve ter sido aquele. Foi um negócio maluco. Se o E pessoal é puder colocar essa impressionante porque o imagem aí. Corinthians tinha mais torcida quando perdi. Então. E Pô, ficou cara, na uma vez fila. eu saí da Vila Carioca para ir ver o Corinthians jogar no Parque São Jorge, na Fazendinha, Cara, que era um campo muito pequeno. Puta, quase 2 horas para chegar lá, cara. Quando eu cheguei, o jogo tinha começado. Um tal de Mendes, da Portuguesa de Desportes, só fez aquele jogo, arrebentou. marcou 3 gols no Corinthians, pô. O Juventus, todo mundo Mas resolvia jogar contra o Corinthians, né? é, Mas você jogava futebol também ou não? jogava. Você era bom? Eu quase fui bom de bola. Quase. Quase. Não Se cheguei a fosse, ser bom. se fosse o Se jogador, eu fosse bom, teria sido teria outra profissional. história. Não fui. Jogava de quê? Mas eu gostava Que de jogar de posição? meia direita. Meia direita. Era bom? Eu Era gostava de técnico? Eu era um dos caras escolhidos para tirar para o ímpar. Era um dos primeiros, não era aquele Significa- último que todo mundo Não, fala, vai pra lá. Aquele que ninguém Café quer. com leite. Aquele que ninguém quer. Ou o dono da bola, né? Que... Não brinca, não. Mas você Aqui, jogava somente quem não ficou esperando para o ímpar é que não sabe o o sofrimento sofrimento de de quem fica você no final. ficar descobrindo que teus colegas acham que você não vale nada. Exato. Mas você chegou a tirar o tampão do dedo jogando na rua? É. Não. Você não Eu foi tirei na praia. na praia? Na praia, com a bola molhada na areia. Saía, Uma vez saía a carne do. Uma vez arrancou a unha inteira. Eu sei. Pô, jogar na praia é muito bom, né? Mas eu. Muito bom. E eu tô vendo que você tem lembranças boas, então, apesar de toda essa dificuldade, Você tinha sabe lembranças. por que eu tenho lembrança boa, ô Vilela? Como você Essa encarava? história que eu te contei da minha mãe, Sei.
Ou seja, você veja um negócio. Em 1954, 55, quando a gente subiu para... Eu subi para São Paulo em 56. Eu estava numa escola, eu só tinha uma calça. Eu só tinha uma calça curta, marrom, com suspensório azul e o outro amarelo, porque eu não tinha pano para fazer os dois do mesmo pano. Eu utilizava essa calça de segunda a sexta na escola. Quando chegava na sexta-feira, eu chegava da escola, tirava a calça, colocava um short azul, que também só tinha ele, e ficava sábado e domingo com meu short azul. Minha mãe lavava minha calça e o suspensório. Na segunda-feira, o homem da calça marrom e do suspensório azul e amarelo voltava para a E escola era com a assim. mesma roupa. Meu pai me Agora, conta eu essa não história aprendi, também. até sabe que eu não aprendi a ficar com raiva, eu não aprendi a ter raiva, porque a Ou ter inveja. minha mãe era muito otimista. Eu conto uma história, Vilela, eu conto uma história que é a coisa mais profunda da minha vida. É a coisa mais profunda da minha vida. Ou seja, eu nunca tive dinheiro para comprar um chiclete de bola. Naquele tempo a gente chamava chiclete ping-pong. E a molecada que tinha mais dinheiro comprava aquele chiclete e ficava o dia inteiro mascando Fazendo e fazendo bola. bola. E eu só vendo a bola estourar na boca deles. E Aquilo pra você era. eu nunca tive. E eu tinha um tio que tinha um bar. E quando ele ia no banheiro, eu ia ajudar ele no bar. Eu até poderia pegar um chiclete escondido. Eu não pegava com medo da minha mãe saber. Não era porque minha mãe ia me bater, não. Era de vergonha de envergonhar minha mãe. Então eu tinha um amigo chamado Boquita. Boquita. Boquita, que tinha boca. Então, era filho de um sergipano lá de Aracaju. Ele chupava o chiclete dele o dia inteiro, cara. Até dá raiva pra gastar. Quando ele ia terminar, sabe o que ele fazia? Ele me dava. Ah, não. Você pegava sem gosto o negócio, aquela borracha. Eu pegava aquele chiclete que ele tinha mascado o dia inteiro, levava para casa, ficava embaixo da torneira lá uns 10 minutos, lavando aquele chiclete, colocava um pouco de açúcar e pá, chupava meu chiclete. Só para ter a sensação de não mascar tenho vergonha, eu não tenho vergonha de eu contar isso. Não tenho vergonha, eu conto com o maior, sabe? Mas é essas coisas que deixam casca na gente, né? Mas então eu devo muito à minha mãe, porque eu nunca fui um cara ressentido porque eu não tenho as coisas. Mas que ela falava o que sobre o futuro para vocês? Assim, ela falava. Ei, A sua mãe, o que ela falava? olha, naquele tempo, ô Vilela, Você tinha. O que você tinha de horizonte para você? nada, Então, nada. era o dia a O dia, horizonte da trabalhar. minha mãe, o horizonte da minha mãe era que eu tivesse uma profissão. E o que ela E a maior imaginava? alegria dela é que quando surgiu uma vaga na fábrica de parafuso Martins, lá na Vila Carioca mesmo, que eu trabalhei 4 anos e meio, sabe, que ela passou na porta da fábrica e viu a possibilidade de eu ir para o Senai, Pô, era aquilo era como se ela vitória. estivesse formando o filho dela em engenharia ou em medicina. Eu fui para o Senai, fiz o curso de torneiro mecânico, sabe? E essa fábrica de parafuso Martins era uma metalúrgica pequena que Certo. fazia parafuso. Você sabe que não tinha restaurante, então Dentro dentro da fábrica a gente comia com marmita, levava marmita Tá. de casa. E não tinha lugar para sentar também. Sabe o Ué? que eu fazia? Como? Ia no banheiro, Comia no banheiro, sentava sentada no na privada? solitário lá e ficava comendo. Sabe? Isso foi 4 anos e meio dentro dessa fábrica, mas eu agradeço porque eu fiz o curso de torneiro mecânico. Por causa desse E emprego. graças ao curso de torneiro mecânico, Vilela, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira, a ter um televisor, a ter um carro, a ter uma casa. Seus irmãos faziam o quê? Trabalhavam com o quê? Meus irmãos, o meu irmão, um era soldador, o outro trabalhava na Ford, o outro trabalhava numa padaria, o outro trabalhava de mecânico de E caminhão. nessa época você imaginava alguma coisa? Um dia eu vou fazer tal coisa? Tinha planos? Ou era só viver o dia? O plano era vencer o dia, Vencer o dia. sabe? Esperar um dia arrumar namorada, casar, sabe? E ter família. É? Uma coisa que eu tive, uma das marcas que eu tenho na vida é o seguinte: naquele tempo a gente tinha, você estava parado num bar, e a polícia passava 8, 9 horas da noite e você saía correndo para casa. Porque o dia que eu completei 18 anos, eu fui na rua Martim Fontes tirar minha carteira profissional. E aí? E aí, eu fiquei esperando a polícia aparecer por ali. Agora. Quando a polícia apareceu, seu Oscar, me dá o rabo de galo.